Ele enfrenta uma fornalha. Em Babilônia, durante o exílio, 3 jovens hebreus se recusam a se curvar ao ídolo do rei. Você verá a fé sendo provada pelo império, pelo fogo e por um sinal inesperado do céu. Esta é a história real. Sadraque é um jovem hebreu formado no serviço da Babilônia. Ele é resoluto, recusando-se a misturar sua identidade com o culto do rei. Sua fé é discreta, mas inabalável, uma tensão entre sobreviver no exílio e obedecer a Deus. Mesaque permanece de músculos firmes e fé estável. Ele aprendeu os modos da corte, mas recusa compromissos. Sua coragem é prática. Ele sabe o que o exílio exige e, ainda assim, confia em uma lei maior do que os decretos do rei. Abednego é franco e destemido. Ele carrega visivelmente a tradição do seu povo e falará a verdade quando a cultura exige silêncio. Ele será a voz que confronta a exigência do rei. Nabucodonosor é o governante absoluto da Babilônia. Seu poder é visível em cada decreto e estátua. Ele exige adoração como instrumento de unidade e controle. Seu orgulho conduzirá ao drama que virá. Quando a cena começa, Nabucodonosor ergue uma colossal estátua de ouro e proclama um decreto: ao soar da música todo homem deve se curvar. Ele pretende unidade forçada. A estátua não é mera arte. É política entrelaçada com adoração, um teste de lealdade. Nesse momento os 3 amigos não se curvam. Oficiais os denunciam por permanecerem à parte. A recusa deles não é mera teimosia. É obediência ao mandamento mais antigo que o exílio: eles adoram o único Deus verdadeiro. A escolha deles será lida como traição contra o rei. Quando a acusação chega ao rei, o rosto de Nabucodonosor se contrai. Ele convoca Sadraque, Mesaque e Abednego e os chama pelo nome. A multidão observa. O rei apresenta a desobediência deles como um ataque à sua honra e à paz do reino. Quando Nabucodonosor exige por que eles desobedecem, os homens respondem com coragem contida. Declararam que seu Deus pode livrá-los, mas mesmo que não os livre, não servirão aos deuses do rei. A resposta choca a corte porque escolhe confiança acima do resultado. A fúria de Nabucodonosor explode. Ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais que o normal e que os homens sejam amarrados e lançados lá dentro. A medida é simbólica. O 7 costuma sinalizar plenitude. Ele pretende erradicar totalmente a dissidência. Enquanto a multidão se afasta, eles amarram os 3 e os lançam na fornalha em brasa. O calor é tão intenso que os soldados que os lançam também são consumidos pelas chamas. É uma cena destinada a apagar corpos e testemunhas. Mas naquele exato momento, o rei se levanta e fica tomado de admiração. Ele vê 4 homens caminhando sem amarras no meio do fogo, o quarto como um filho dos deuses. As vestes deles estão intactas. Este é o ponto de virada, um sinal visível de que algo além do poder imperial governa o desfecho. Movido pelo medo e pela curiosidade, Nabucodonosor ordena que a fornalha seja aberta. Ele manda os melhores homens resgatar os jovens. A voz do rei agora ganha outro tom. O espetáculo que ele esperava para confirmar seu poder agora o interroga. Quando são retirados, Sadraque, Mesaque e Abednego saem livres, sem queimaduras no corpo ou nas vestes. Os observadores, antissedentos pelo espetáculo, ficam em silêncio. O milagre não é apenas o resgate, é a vindicação da fé que inverte o desfecho esperado. Como resultado, Nabucodonosor louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele emite um decreto para que ninguém fale mal desse Deus. O rei reconhece que o livramento divino tem autoridade mesmo sobre a coerção real,
uma inversão pública de honra. Quando a fúria diminui, a notícia se espalha por toda a Babilônia. Comerciantes e mães falam do que viram. A história rompe o monopólio presumido do poder imperial. Para a comunidade exilada, torna-se uma rara vindicação pública e a mensagem de que seu Deus age na história. Como o texto insinua, na fornalha os três entoam louvor. Seu cântico não é triunfalismo ingênuo. É uma declaração de que, mesmo no calor que aniquila, confiam em Deus. No mundo antigo, um cântico podia fixar a memória da comunidade e apontar para a presença divina no sofrimento. Dias passam e a comunidade exilada recebe a notícia com mistura de alívio e temor. Para eles, o evento é a teologia tornada pública. Deus preserva seus servos mesmo sob lei estrangeira. Isso reformula a identidade no exílio, de convicção privada para testemunho comunitário. Quando chega a noite, Nabucodonosor confessa que nenhum outro Deus pode resgatar assim. Sua teologia real muda não apenas por medo, mas porque a realidade pública contradiz suas suposições. O império agora precisa lidar com um Deus que age apesar das fronteiras humanas. Semanas depois, a história circula além do palácio e entra na memória dos exilados. Ela é recontada como prova de que a fé sob pressão não é um sentimento privado, mas um testemunho público. O milagre funciona como sinal de que Deus está presente com os que recusam o compromisso. Quando a manhã chega, a história provoca uma questão teológica. Obedecemos porque o livramento é certo, ou porque a obediência em si testemunho? Os três exemplificam o segundo. Sua fé é corajosa não por garantir sobrevivência, mas por honrar a Deus mesmo diante da morte iminente. Como isso ocorre no exílio, a identidade cultural está em jogo. Obedecer ao culto do rei significaria assimilar-se à religião babilônica. A recusa dos três preserva a memória comunitária e sinaliza que a adoração é mais do que conformidade ritual, é a base da identidade sob pressão. Teologicamente, o milagre sinaliza que Deus acompanha seu povo no sofrimento e que a presença divina pode sobrepujar a violência humana. Não é uma promessa abstrata. É uma intervenção concreta que legitima a resistência à idolatria e traz esperança aos impotentes. Quando a história termina, Daniel capítulo 3 nos ensina que o testemunho fiel importa mais do que a garantia do livramento. O texto quer que saibamos que Deus caminha com os fiéis na crise e vindica a lealdade santa publicamente. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.